Olá pessoal, que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos para mais um vídeo de crescimento espiritual. Vamos meditar no Evangelho de Cristo Jesus e vamos orar. Todos os dias estamos orando e meditando na palavra, sempre ao meio-dia. Por isso, eu peço para você que não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações. Vamos crescer juntos na fé e na espiritualidade cristã. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Graças a Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler o texto bíblico de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 24. Quero que você preste muita atenção nesse texto. Eu vou ler aqui na Bíblia, Nova Bíblia Viva. É uma versão da palavra de Deus de fácil entendimento. Ela contém uma linguagem bem objetiva. E diz assim o texto bíblico, Mateus 24, versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Essa é uma profecia de Jesus Cristo que fala sobre o surgimento de falsos profetas. Já na época de Jesus, já haviam falsos profetas, porque Jesus Cristo, ele surgiu em meio a uma cultura religiosa cheia de hipocrisia, de falsidade. Os fariseus da época de Jesus eram falsos, hipócritas, porque colocavam fardo pesado nas pessoas, obrigavam o povo a cumprir a lei, sendo que nem eles mesmos conseguiam cumprir a lei de Moisés. Eles eram falsos religiosos, hipócritas. E Jesus Cristo, ele observou que havia tudo isso no meio em que ele vivia. Ele era rodeado de hipocrisia religiosa. Então Jesus, ele é onisciente, ele já conhece a natureza humana, ele já preveu o que aconteceria no futuro. Ele disse que levantarão falsos cristos e falsos profetas no futuro, que farão sinais e maravilhas de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Ele tinha previsto isso e isso aconteceu de fato. A profecia de Jesus de Nazaré, ela já se cumpriu, porque desde a fundação da igreja cristã, a igreja primitiva em Jerusalém, até nos dias de hoje, já surgiram muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. A palavra Cristo significa ungido, tanto no hebraico, Messias, quanto no grego, Cristo, significa Messias. Então, hoje em dia, existem muitos falsos cristos e falsos ungidos, o Messias. E Jesus Cristo, ele já sabia que seria assim, porque a natureza humana, ela é corrompida pelo pecado, se corrompeu. Então a tendência é o ser humano ficar cada vez mais corrompido pelo engano, entendeu? Pela falsidade. Então, o que nós vemos nos dias de hoje, falsos profetas e falsos cristos, não é nenhuma novidade. Isso já existe desde a época em que Jesus de Nazaré estava aqui na terra. Então ele preveu, porque se levantarão, acompanhe comigo aí, no versículo 24, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Versículo 25. Vejam o que eu lhes avisei antecipadamente. Versículo 26. Portanto, se alguém lhes disser, o Messias voltou e está
lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso. Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu, de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui você vê que Jesus, ele nos diz como será a vinda dele. A vinda dele não será secreta, não será algo oculto, não será algo que só alguns verão, não. A vinda de Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, será algo visível e todas as pessoas do mundo poderão contemplar. Porque ele diz que assim como o relâmpago brilha pelo céu, de leste a oeste, ele diz assim será a vinda do Filho do Homem. Ele fala que assim será a maneira pela qual ele virá a esse mundo. Entendeu? Nas nuvens do céu, com poder, glória e majestade. Então Jesus de Nazaré não vai vir de forma invisível ou vai aparecer apenas para os seus discípulos, não. Toda a humanidade contemplará a sua glória. Por isso, se hoje você escuta alguém dizer, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, nem se dê ao trabalho de ir ver a pessoa pessoalmente. Não faça isso, porque é um falso Cristo, é um falso Messias, é um falso profeta. O Messias vai vir nas nuvens do céu, é do alto que ele vem. Ele não vai aparecer no nosso meio. Jesus de Nazaré não vai aparecer no meio dos homens, dizendo, eu cheguei, vejam, eu sou o Messias. Não. Na verdade, quando ele voltar, ele nem vai precisar dizer, eu sou Jesus de Nazaré, voltei, porque todos saberão que é Jesus de Nazaré voltando, porque ele vai voltar de uma forma tão estrondosa, tão impactante, tão gloriosa, entendeu? Que vai ficar parecendo uma bomba atômica, entendeu? Vai ser algo parecido com uma explosão no céu, uma explosão de luz. E de repente, vamos começar a ver anjos e a contemplar o grande rei voltando no seu cavalo branco com toda a majestade e glória. Então por aí você já vê que não tem como a gente acreditar em pessoas que se dizem o Messias, que se dizem que são o Cristo. Isso é totalmente descabido, porque Jesus de Nazaré, ele vai vir de forma majestosa. Até porque ele já veio de forma simples, de forma humana, ele já veio em uma natureza humana, mortal, nascido de uma virgem, a Maria, esposa de José. Amém? Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele já veio, na sua primeira vinda, com simplicidade. Nasceu no meio dos homens. O Emanuel, o Deus conosco. Só que, depois que ele ascendeu aos céus, ele prometeu que viria em glória. Então, depois que ele ascendeu aos céus, ele vai retornar em glória. Ele vai voltar com poder, glória e majestade. Não será às escondidas, não será de forma oculta. Ele fala no versículo 27, acompanha aí. Porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Aqui significa que Jesus vai voltar quando o mundo estiver em um grande conflito, uma grande tribulação, ao ponto de pessoas ficarem mortas pelas estradas, ao ponto em que a violência se espalhará de tal forma que será comum ver pessoas mortas em qualquer lugar. De tão violento que ficará o mundo na grande tribulação.
Vai ser nesse clímax que Jesus voltará para dar fim a todo o sofrimento, a todo o caos que a gente vê nesse mundo. No versículo 29, Jesus disse: imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele, Jesus, aqui quem está falando é Jesus. Então, ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Norte, sul, leste, oeste, enfim. Agora aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que minha vinda, que minha volta está bem próxima. Hoje a gente já vê guerras em vários lugares, o aumento da criminalidade, a falsidade religiosa. Hoje você vê falsos profetas, falsos messias, falsos cristos, enfim. Então tudo que Jesus preveu já está acontecendo. E por isso que ele fala, da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que minha volta está bem próxima. No versículo 34 diz: então finalmente esta era chegará ao fim. Então finalmente esta era, esse tempo, chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém, a Bíblia diz, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Então você vê nesse texto uma profecia de Jesus de Nazaré. E essa profecia ela já está se cumprindo. O Messias em breve voltará. Ele não vem de forma oculta, mas ele vai aparecer para todos os olhos o contemplarem, para toda a humanidade o contemplar. E é para esse dia que nós estamos nos preparando. Quando eu falo nós, a igreja. A igreja está se preparando para a volta do Rei. Ele vem governar as nações, com poder e grande glória. Ele vem buscar os escolhidos para o seu reino milenar. E eu quero chamar a atenção de você que ainda não é convertido, que não pertence ainda à igreja. O que você está esperando, caro amigo e amiga? O que você está esperando? Entrega a sua vida ao governo de Cristo. Permita Cristo governar você. Abandone as imundícias desse mundo, o pecado. Abandone a iniquidade. Deixe de praticar a maldade e venha praticar a palavra de Deus, praticar os princípios do Evangelho. Venha se preparar para a volta de Cristo. Procure uma igreja cristã, uma igreja evangélica que tenha o compromisso de pregar o Evangelho para você congregar, para você buscar a Deus e para você procurar o batismo nas águas. É hora de você se converter, caro irmão e irmã. Você que não se converteu ainda, está mais do que na hora de você entregar a vida para Jesus, para você herdar a salvação. Amém? Você acabou de ver o texto aí comigo na Bíblia, acabamos de meditar nesse texto. Então, chegou a hora de você entregar a vida para Jesus, assumir um compromisso com Ele. Eu quero te ajudar nesse processo de conversão. E eu vou orar por você agora. Convido você a fechar os olhos e a orar a Deus comigo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do universo. Tu és o Salvador. Não há outro Salvador além do Senhor. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Venha com tua glória, venha com o teu poder e abençoa a vida dessa pessoa que ora comigo, que acabou de ouvir a pregação do Evangelho e ela decidiu entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ó Deus, perdoe os pecados dessa pessoa e salva a alma dela. Escreva o nome dela no livro da vida. Que a vida dela seja purificada, seja santificada. Meu Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Muda a mentalidade dela, opera o milagre da metanoia, da mudança de mentalidade. Que essa pessoa receba uma nova mente, um novo coração, para não ser um religioso hipócrita, mas um verdadeiro convertido, um verdadeiro crente no Senhor Jesus. Ó Pai, salva essa pessoa, salva a alma desse homem, salva a alma dessa mulher. Eu te peço, meu Senhor, em o nome de Cristo Jesus, e se essa pessoa estiver doente, que ela seja curada, que ela seja livre de todas as doenças e enfermidades, pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê diga amém e diga graças a Deus. Deus seja louvado. Você já entregou a vida para Jesus, agora é só seguir em frente na jornada de crescimento espiritual. Eu peço para você inscrever-se nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações. Esse canal vai te ajudar a crescer na fé, a crescer na sua espiritualidade. Vem comigo que, com a permissão de Deus, eu vou te ajudar no processo de crescimento espiritual. Amém? É só se inscrever e assistir os vídeos todos os dias ao meio-dia. Tá bom? Fique na paz, fiquem todos com Deus. Um abraço para os membros da minha comunidade, da Igreja do Governo de Cristo. Um abraço, um beijo em vocês e um abraço em todos os meus companheiros e companheiras de jornada desse canal, a jornada de crescimento espiritual. Glória somente a Deus.